sou a Mônica, sou coordenadora do programa de apadrinhamento afetivo do Instituto Fazendo História. Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouco da metodologia e da experiência do apadrinhamento. E por a gente ter esse tema na oficina, acho que é um tema muito feliz, muito para frente, acho que mostra também quanto a gente avançou desde a época aí da Sampaio Viana e quanto a gente também ainda tem para avançar, mas acho que é um tema bem para frente, assim. E, além do que, acho que o apadrinhamento tem sido o tema da vez, né? Igual o sem glúten, está todo mundo falando disso. A gente realmente tem recebido muita procura para saber da nossa metodologia, da nossa experiência. E, por isso, a gente tem pensado cada vez mais em momentos como esse, em que é possível contar, compartilhar, pensar junto nessa estratégia. Além de tudo, um grande prazer estar com a Lourdinha aqui na mesa. A Lourdinha foi minha professora lá na PUC, minha supervisora de estágio, e também é supervisora do programa de apadrinhamento, principalmente ali no início, quando a gente estava, enfim, se debatendo com diversas questões. Ainda estamos, mas acho que foi um elemento fundamental aí para a gente pensar a nossa estratégia. Então, vamos... Quando falamos sobre apadrinhamento, a gente fala sobre várias coisas. Eu costumo dizer que, agora isso tem mudado um pouco, mas quando a gente fala de apadrinhamento, às vezes eu vejo os cabelinhos ficando em pé, porque existem muitos receios aí, né, do que é esse apadrinhamento, também por esse histórico aí que a Lourdinha colocou, desse apadrinhamento financeiro, material, descomprometido, que ainda existe, né, ou até, às vezes, mais de cunho católico, né, o padrinho de batismo religioso, e que aí deixou suas marcas, e acho que agora tem se pensado em uma outra maneira de construir o apadrinhamento. Mas, sim, existem riscos. Quando a gente fala de apadrinhamento, existem questões e receios que a gente vai pensando e vai estruturando uma maneira de lidar com esses riscos, né? A gente não consegue eliminá-los por completo, mas o que a gente vem fazendo é pensar em como trabalhar com essas questões que existem, que estão aí. Não tem garantia, né? Acho que a gente está falando aí de, como a Lourdinha falou, de encontros humanos, de fantasias, de vida, né? E que a gente não tem o total controle. E aí a gente fala de participação comunitária, ampliação da rede social. A gente está falando dos dois lados. Acho que o lado no Instituto, como a gente tem muito contato aí com as crianças, com os abrigos, os adolescentes, a gente sempre constrói os nossos projetos pensando no público-alvo, né, nas crianças e nos adolescentes. Mas o que a gente foi percebendo é que, realmente, essa participação comunitária e ampliação da rede social, ela vale para os dois lados. Então, não são só as crianças que ampliam a sua rede social, são também os padrinhos. E não são só as crianças que têm a oportunidade de participação comunitária, são também os padrinhos. E a gente, então, entregou um texto para vocês que faz uma provocação bem importante com relação ao sonhar para além da família. Acho que o apadrinhamento ele traz uma proposta que, como a Lourdinha falou, não é a convivência familiar nos moldes Doriana. É uma outra forma de vinculação, de convivência familiar, de pertencimento. E aí a gente vai se descolando do nosso modo engessado de pensar que todo mundo tem que ter pai e mãe, e que o padrinho, ele é um padrinho, mas ele não é um pai, né? Não é uma madrinha, mas não chega a ser uma mãe. Então, assim, essa é uma desconstrução importante da gente pensar que um padrinho pode ser muita coisa, um educador pode ser muita coisa, um técnico, né, um psicólogo pode ser muita coisa, um assistente social, um coordenador, um professor. Então, a gente poder ver a potência que essas relações têm para o desenvolvimento, né, e não a falta, né, o olhar para o que isso constrói, para o que isso contribui.
Assim como no caso dos padrinhos também. Acho que os padrinhos vêm procurando uma vinculação, vêm procurando uma construção de laços também. E de laços que não são familiares nos moldes como a gente conhece, mas que são laços que também trazem esse pertencimento, né, essa troca afetiva. A gente também fala em individual e singular. É algo, realmente, uma proposta que, para nós, só faz sentido de uma forma individualizada, o apadrinhamento. Claro, podem ser grupos de irmãos, mas é algo que tem por base aí esse encontro individual, essa troca individualizada. E é algo muito artesanal. Foi a Amanda que usou essa palavra quando a gente estava ali ampliando o apadrinhamento, né, depois de um primeiro projeto piloto, que a gente começou a gente dobrou o tamanho, dobrou a equipe, foi atrás de fazer isso crescer, mas realmente é um fazer muito artesanal ali, porque a gente está falando de encontro, a gente está falando de fantasia, a gente está falando de expectativa. Então, acho que isso é algo a se ter em mente, assim, quando cada um for pensar a sua forma de fazer a convivência comunitária nos abrigos, né, de pensar o apadrinhamento e outras estratégias. Acho que não dá para a gente pasteurizar e sair fazendo a rodo, né? Acho que é algo bastante delicado. É isso. E estamos falando também de encontros humanos, como também a Lurdinha já colocou. Eu vou trazer alguns artigos, enfim, coisas que provavelmente vocês já conhecem, mas que é importante a gente relembrar e destacar. Então, começando com o ECA, artigo 4º, todo mundo está super familiarizado, mas lembrando que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, profissionalização à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência comunitária. Então, aqui, né, a gente família, comunidade, sociedade e poder público. Acho que são termos importantes aí para a gente pensar no apadrinhamento, principalmente comunidade e sociedade em geral. Então, vamos aí para o Plano Nacional da Convivência Familiar e Comunitária. Quando necessário, o Estado é responsável pela proteção das crianças e adolescentes, incluindo o desenvolvimento de programas, projetos e estratégias que levem à constituição de novos vínculos familiares e comunitários, priorizando o resgate dos vínculos originais, ou, em caso de sua impossibilidade, propiciando políticas públicas para a formação de novos vínculos que garantam o direito à convivência familiar e comunitária. Acho que essa questão do resgate dos vínculos originais é fundamental, é algo que a gente vem trabalhando, mas a gente sente que ainda precisa trabalhar mais, porque a gente faz um primeiro mapeamento quando as crianças e adolescentes entram no apadrinhamento, e muitas vezes a resposta que a gente tem, né, das equipes é: não tem ninguém na vida dessa criança, desse adolescente. Não tem ninguém? Não tem ninguém. Ninguém, zero. Como assim, né? Ah, não, ele está destituído, não tem ninguém. Então, assim, será que não existem pessoas aí que estão presentes, mas que a gente não está vendo, ou que a gente não está vendo a potência que elas podem ganhar na vida das crianças? Né? Um professor, um voluntário, algum educador que tenha uma relação mais forte, ou que já saiu da instituição, mas que manteve o vínculo. Esse texto, de novo, é uma provocação importante para a gente pensar como a gente está olhando para os vínculos que são construídos durante o período do acolhimento. Né? Sempre o que é importante ou é o que já foi ou o que pode vir a ser. Né? Ou é a família de origem, ou é a família adotiva, é alguém que está lá fora. Mas quem que está atualmente presente na vida da criança e do adolescente que pode ser potencializado, qualificado, apoiado para ganhar maior importância. Aí. Então, teve um exemplo, a gente faz uma avaliação marco zero, quando as crianças entram no apadrinhamento, e teve um dos meninos que falaram: não tem ninguém. E aí, um ano depois, a gente fez essa avaliação junto com a madrinha. E aí, além do nome dela, que, claro, surgiu, também surgiram outras 3 pessoas.
ele tem um amigo mais velho, que às vezes ele vai almoçar na casa. Tem a tutora lá da empresa onde ele trabalha, que ele gosta muito, que ele fala muito. Enfim, aí tinha uma terceira pessoa, que agora é a colaboradora do Fazendo uma História. Então, realmente, a gente vê que, às vezes, esse olhar também atento, claro que escapa, né, numa realidade corrida e tal, mas também pode partir de um não valorizar realmente a importância dessas pessoas. De novo, aqui o Plano Nacional. Não, isso aqui é o ECA, desculpa, está errado ali no título. Alguns princípios que regem os programas de acolhimento familiar e institucional, também algo que todos aqui estão familiarizados, mas que a gente destaca aqui 3 que também têm muita relação com o apadrinhamento: a participação na vida da comunidade local, preparação gradativa para o desligamento e participação de pessoas da comunidade no processo educativo. Acho que são 3 itens aí que têm total relação com o apadrinhamento, em especial a preparação gradativa para o desligamento, que aparentemente não parece tão óbvio assim, mas que realmente essa chance de conviver individualmente, de conhecer a cidade, de circular, de conviver em outros ambientes, de se pensar numa relação ali mais afetiva, próxima, estável, isso tem tudo a ver com construção de autonomia e com preparação para o desligamento. Além do que, claro, também, como a Lourdinha colocou, muitas vezes o padrinho traz, sim, novas oportunidades, né, de curso, de estudos, de inserção no mercado de trabalho. Então, é uma pessoa ali que está circulando pela comunidade que também vem contribuir com esse processo. Agora, uma coisa importante aqui também, na participação na vida da comunidade local, é que a convivência comunitária não é só a comunidade ir até o abrigo, né? Porque ele fala participação de pessoas da comunidade no processo educativo, mas também da criança na vida da comunidade local. Então, é isso. E ter convivência comunitária não é só ir para a escola e ir para o terapeuta uma vez por semana. E como a gente pode pensar dessas crianças e adolescentes poderem pertencer a grupos sociais, né, dentro da nossa realidade. Então, quem aqui, por exemplo, já recebeu um amigo de alguma criança acolhida para fazer um trabalho dentro do abrigo, ou levou essa criança, esse adolescente, para a casa de um outro para passar uma tarde, que é uma coisa que... que bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que bom, ótimo, mas acho que ainda poderia ser mais, né? E é algo que compôs aí a infância da grande maioria de nós. Então, só uma provocação. Trouxe também um trecho das orientações técnicas, que traz que as crianças e adolescentes devem participar da vida diária da comunidade e ter a oportunidade de construir laços de afetividade significativos com a mesma. Então, isso meio que já está óbvio, né, para todo mundo, mas ele também traz que no convívio comunitário devem ser vivenciadas experiências individualizadas. Isso é mais desafiador, né, quando a gente pensa ali na dinâmica, mas não é raro ouvir que a oportunidade que costuma ser mais rica para os educadores e para os técnicos conversarem com as crianças é quando vai levar a criança no médico e fica sozinho com ela, né? E então a gente precisa pensar em como garantir isso independente do apadrinhamento. Acho que o apadrinhamento vem compor, vem fortalecer essa estratégia, mas como a gente consegue oferecer experiências individualizadas de convivência comunitária para além da função do padrinho. E talvez, né, é isso, vai no zoológico, né? Mas será que eles escolheram esse passeio? Será que eles pensaram juntos em qual o trajeto que eles vão fazer? Será que tem a oportunidade de cada um ter um momento ali de protagonismo, de fazer o pedido da comida, de comprar o ingresso, de pensar qual é o ônibus que vai pegar? Então, acho que a gente ainda pode aproveitar muito mais essas oportunidades de convivência comunitária.
Bom, e aí tem outro, que é o contato direto de pessoas da comunidade com crianças e adolescentes em serviço de acolhimento. Deve ser precedido de preparação, visando assegurar que seja benéfico às crianças e adolescentes. Então, isso está nas orientações técnicas também. E quando a gente fala, quando eu trago esse trecho, não é só também, de novo, para falar do apadrinhamento, mas de qualquer pessoa que começa a exercer alguma atividade dentro do serviço de acolhimento. Vai dar aula de reforço, vai dar aula de violão, vai fazer uma leitura, uma contação de histórias. Alguma preparação é importante, não é em qualquer lugar que ele está entrando, não é com qualquer criança que ele vai lidar ali. Então, como a gente pensa a preparação dessas pessoas que estão ali se tornando parte da rotina do serviço. Aí essa aqui é a definição de rede social de apoio do Plano Nacional, do glossário. São vínculos que pressupõem apoio mútuo, não de caráter legal, mas sim de caráter simbólico e afetivo. São relações de apadrinhamento, amizade, vizinhança e outras. Relações de cuidado, estabelecidas por acordos espontâneos e que não raramente se revelam mais fortes e importantes para a sobrevivência cotidiana do que muitas relações de parentesco. Então, de novo, uma provocação do que a gente sempre acha que é a família, lá na sua forma mais estruturada, que vai garantir a sobrevivência, a felicidade, o desenvolvimento e o sucesso de cada um. Precisamos pensar em outras formas, em outros modelos e na potência que o próprio serviço de acolhimento tem de oferecer isso para a criança e para o adolescente. Bom, agora entrando um pouco mais no apadrinhamento, mas ainda falando de uma perspectiva um pouco mais ampla, que são pesquisas que estudaram referências afetivas para adolescentes que estavam em acolhimento, mas aí a gente não está falando de um apadrinhamento estruturado da maneira como a gente estruturou. São relações que foram se construindo de forma mais espontânea. E aí eles fizeram uma pesquisa para ouvir os adolescentes, para entender por que aquelas pessoas eram importantes para eles. E o que apareceu aí de mais relevante era que eles eram como alguém da família. E eles até questionam na pesquisa, porque muitos não tiveram referências familiares, mas eles dizem que é como alguém da família, né? Então, é um modelo que está presente aí, mas que diz de como essa pessoa é importante para eles e como eles podem contar com essa pessoa, e aí eles trazem o modelo da família como uma referência. Que seja honesto e confiável, essa pessoa, que sirva como modelo e suporte, então, que o ajude a tomar decisões, a escolher os caminhos, a se espelhar, e que seja uma relação mutuamente importante. Isso, eu fiquei bem feliz quando eu vi que isso surgiu dos próprios adolescentes, porque é algo que a gente traz bastante, né, na formação dos padrinhos, e que surgiu diretamente da fala deles. Então, eles não querem só que seja alguém importante para eles, eles também querem ser importantes para alguém. Bom, aí essa outra pesquisa, que é alguns dos mesmos autores, estudou quais os benefícios que essas relações trazem e ao que elas estão relacionadas. Então, a maioria dos benefícios estava relacionado ao tipo de padrão de relacionamento que os adolescentes já traziam como algo pré-estabelecido no repertório deles. Então, aqueles que já tinham outras relações, já carregavam outras relações que tinham sido, de alguma forma, estáveis, positivas, enfim, eles tinham tido a oportunidade de desenvolver uma relação próxima com outros adultos, eles tinham mais chances de desenvolver essa relação com os padrinhos. A qualidade, que eles entendem como a proximidade e confiança que se estabelece nessa relação, e o tempo de duração. Então, isso tudo, acho que foram dados aí que a gente foi colhendo e também juntando com a nossa experiência do trabalho do Instituto, que, enfim, mais de 10 anos de experiência aí, em que a gente foi percebendo
que o impacto das pessoas que permaneciam na vida das crianças e adolescentes realmente era muito grande. A gente tinha colaboradores do Fazendo Uma História, que é um programa que inicialmente tinha um prazo de 1 ano e que, em alguns casos, ia se estendendo, e a gente via como essas pessoas iam se tornando realmente relevantes dentro da rede daquela criança e do adolescente. E, em contraponto, a gente também, com a experiência com o Grupo Nós, que é um projeto que trabalha, imagino que grande parte de vocês conheçam, se não, pode dar uma olhada no site. É um programa que trabalha diversos aspectos relacionados à construção da autonomia e da preparação para o desligamento. Mas também o que a gente foi percebendo é que, mais do que as estratégias e do que os temas em si que eram trabalhados, era o vínculo com o técnico de referência do Grupo Nós, que trazia grande benefício aí para o adolescente. E, dentro desse programa, existe um prazo, que também acaba se estendendo, em alguns casos, de 3 anos. Então, era uma proposta que a gente pensou, não, tem que ser alguém que fique um tempo longo, 3 anos. Né? 3 anos está bom. Vamos pensar que a gente vai começar com o adolescente com uns 16, 17, vai ficar com ele até uns 19, 20. Mas a gente também foi sentindo que, quando esse técnico ia se retirando da vida do adolescente, existia um impacto importante. E que esse técnico também, cada técnico tem 12, 14 adolescentes de quem ele é referência. E exige uma disponibilidade afetiva grande também. E que, eventualmente, e aí, ligando todos esses pontos, a gente pensou que estava na hora de pensar um programa em que realmente existisse essa disponibilidade afetiva e pessoal para desenvolver uma relação duradoura com a criança e com o adolescente. Também nos inspiramos em outros programas. Tem o Aconchego, que desenvolve há mais de 10 anos, o apadrinhamento afetivo lá em Brasília. E tem o Big Brothers and Big Sisters, que é um programa de mentoria nos Estados Unidos, que também foi percebendo o impacto. E é um programa não só destinado para jovens acolhidos, mas para qualquer jovem em situação de vulnerabilidade, e que eles também foram percebendo a importância da presença mais duradoura desses mentores para o atingimento dos objetivos do programa. E tem o Punto de Referência, que é um projeto lá da Espanha. E lá na Europa é engraçado, porque essas iniciativas hoje em dia estão muito voltadas para os imigrantes, para os jovens imigrantes, e aí cada um também tem uma referência, e o objetivo é que esses jovens construam laços com esse novo país para o qual eles imigraram, e isso acontece através de um ponto de referência, que é um voluntário. Então, só para trazer um pouquinho do contexto do que precedeu aí a criação do programa de apadrinhamento no Instituto, e o que no nosso conceito é ser madrinha ou padrinho. É tornar-se referência para uma criança ou adolescente de forma consistente e comprometida. Estar sempre presente, conviver e colaborar com o processo de desenvolvimento do afilhado ou afilhada. Então, a clareza dessa função, a consistência dessa função e o comprometimento são fundamentais. A gente pensa a longo prazo. No início, isso foi uma questão que a gente debateu muito em supervisão. O que é isso de falar que a pessoa tem que estar a vida inteira lá para outra? Como assim? E a gente foi entendendo, dentro dessa perspectiva, de que não necessariamente fisicamente, mas que existe uma intencionalidade de que essa relação seja para sempre. E todos os padrinhos e madrinhas que vêm se vinculando ao projeto têm esse entendimento de uma forma clara e tranquila. Claro que não quer dizer que eles vão ficar para sempre se encontrando uma vez por semana e oferecendo, enfim, todo o apoio. Acho que é algo que aí cada relação só o tempo vai dizer. Mas a gente sempre pensa numa perspectiva também de que, por alguns anos, que a gente costuma dar um parâmetro de 5 anos, ele vai poder investir nessa relação. Outro parâmetro que a gente traz é até os 21 anos de idade da criança ou do adolescente, porque a gente entende que também depois disso é uma relação entre 2 adultos, né? Mas até os 21 a gente entende que é também função do padrinho ou da madrinha, enfim, estimular e sustentar essa relação. Não depende só dele.
né? Muitos adolescentes chegaram à conclusão que não querem ter, enfim, ou evadiram do serviço, e daí não deram espaço para esse padrinho, para essa madrinha, mas no geral, essas pessoas fomentaram a continuidade dessa relação, é o que a gente espera quando a gente fala que é a longo prazo. Acho que os conflitos, as frustrações e os limites fazem parte dessa relação. A gente não espera que seja um mar de rosas, mas algo importante é pensar na função do adulto como uma referência afetiva para essa criança, para esse adolescente, né? Então, o adulto tem que estar no lugar de adulto. E isso parece óbvio, mas não é tão fácil assim. E algo também super importante para a gente é que é uma troca, essa relação. Então, a gente não pensa do ponto de vista da caridade, né? E sim de que tem um interesse das duas partes em estabelecer essa relação. Isso vai ficando muito claro durante o processo de qualificação, porque exige um investimento grande da parte deles e que eles têm ali algum interesse. E para alguns isso fica mais claro, para outros menos. Isso é uma construção que também eles vão fazendo para entender qual que é a motivação deles ali para construir e sustentar essa relação. A gente, inclusive, tem algumas pessoas que têm redes muito restritas. Pessoas que vieram, às vezes, do interior e que não têm muita família aqui, ou pessoas mais velhas que não tiveram filhos, enfim, que têm o desejo de ter uma relação mais sólida, mais duradoura com uma criança ou adolescente. Então, sempre tem ali algo que também é de um interesse do adulto.